Olá a todos, bem-vindos, estão aqui presentes, todos aqueles que estarão assistindo posteriormente a gravação dessa live, encontro sobre principalmente a lua nova de Touro, estará acontecendo agora, dia 27 de junho, 26 para 27, porque vai ser meia-noite o auge da lua nova. E nós já estamos nela, né? Considera-se que o dia anterior, ah, tivemos Ekadashi na sexta-feira, Dwadashi no sábado, domingo, Traiudashi, e amanhã a gente pega ainda um pouco do Chaturdashi, que é o 14º dia. Esses últimos dias da lua minguante, eles possuem uma intensidade, só que é uma intensidade para dentro, né? Não para fora, não é para a exteriorização. Então, dependendo como se está interiormente, como é que se encontra interiormente, pode até ser uma batalha, né? Nessa fase finalzinha da lua minguante. E está pegando alguns nakshatras, inclusive, né? Ela pega um Gandanta, passando de peixes para Áries, depois, isso já anterior, né? Ela pega mais Bharani e Kritika, esses dois nakshatras na fase final da lua nova. E são nakshatras muito, muito intensos, né? Tanto um quanto o outro. Ela passa por Áries, aí depois vai para Touro. Vou compartilhar aqui com vocês a imagem do mapa. O horário, considerando as coordenadas daqui, onde eu estou, Rio de Janeiro, mas pega toda a parte que estiver com fuso 3 no Brasil, e se estiver em outro lugar, então é necessário corrigir as coordenadas. Mas o horário que está dando aqui é às 2 minutos do dia 27, que é uma passagem de segunda-feira. É segunda-feira? Não, uma passagem de segunda-feira para terça-feira. Isso, segunda-feira para terça-feira. Aí tem também a influência da segunda-feira, que é um dia da semana regido pela Lua. Tem a influência também da terça-feira, que é um dia da semana regido por Marte, né? É uma Amavácia que significa lua nova, é o momento da lua dedicada aos ancestrais, então muito importante, sempre na lua nova. A gente pode pensar na noite do dia 26, né? Ninguém vai ficar acordado até meia-noite, a lua já está escura. Então, mais assim, alguma oração, alguma coisa dedicada aos ancestrais. Quando a gente fala ancestrais, a gente fala os nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais são os nossos pais, mesmo que estejam vivos. Nossos avós, mesmo que eles estejam vivos. Dos dois lados, materno e paterno. E aqueles que antecedem a eles, que porventura já não estejam mais por aqui também. São os nossos ancestrais. E antepassados também pode se chamar, né? Os antepassados. São as pessoas
que de algum modo nós fazemos parte dessa linhagem materna e paterna. Nós viemos daí, né? Desse encontro, dessas duas linhagens. Mas também os ancestrais correspondem, por outro lado, todos aqueles que de algum modo já passaram por aqui, incluindo os povos mais antigos, as civilizações mais antigas, desde que o ser humano chegou na Terra, os povos originários também, né? Os antigos também são nossos antepassados. É uma grande rede, uma grande teia. E também se considera que os antepassados, que são os Pitris, Pitridevas, os deuses que representam os antepassados também, as mais antigas linhagens, as antigas dinastias, né? As tribos que se formaram. Então, existe um lugar no universo onde toda a memória deles está contida. Toda a memória deles está contida nesse lugar no universo. Em sânscrito se chama Pitruloka, a dimensão dos antepassados. O lugar no universo dos antepassados. Onde ainda exercem influência, nesse caso a influência sobre nós. E foram pessoas, né? Toda a história, onde está toda a história da humanidade, de tudo que aconteceu nesse planeta desde que ele existe. Está tudo registrado, cada detalhe, cada acontecimento. A gente tem uma ideia da história, né? A história antiga, história de civilizações, história de diferentes nações, né? Esses registros existem aqui. Imagina em dimensões superiores. Os registros são mais ainda refinados. E a gente chama isso de um grande corpo memorial, né? Toda a memória está aí, desde a criação. Então, a Amávásia, a lua nova, ela é um momento para que a gente reflita nesse tema, né? Na nossa história. E por isso que a lua nova ela dá entrada à lua crescente. A partir do dia seguinte da lua nova, inicia a lua crescente, a quinzena crescente da lua, a partir do dia seguinte da lua nova. E então, essa lua crescente significa o quê? Que a gente, a partir daí, pode, então, escrever uma nova história. Então, cada alunação nos traz esta oportunidade de escrever uma nova história, né? De fazer de um modo criativo, usando a nossa criatividade, usando a nossa inteligência, nosso intelecto, nossa intuição, nossas ideias, como escrever de uma maneira diferente, né? Uma nova história para o futuro da humanidade. Então, a lua nova, eu gosto muito de falar do nakshatra da lua nova. A lua nova, nesse momento agora, é no nakshatra Rohini, segundo decanato de Touro, que é o decanato. Touro é regido por Vênus, né? Segundo decanato de Touro, regido por Mercúrio. E a relação Vênus e Mercúrio é uma relação de extrema amizade, os dois planetas, Vênus e Mercúrio. Ambos regem signos de terra, ambos regem signos de ar. Tanto Vênus quanto Mercúrio, né?
Mercúrio rege Gêmeos ar e Virgem terra, e Vênus rege Touro terra e Libra ar. Então, a partir dessa relação, Mercúrio e Vênus, eles são planetas que trabalham ah, para que possamos fazer o melhor uso do nosso intelecto, Mercúrio, para o bem-estar de todos, Vênus. Irohine, que é um nakshatra regido pela Lua, até ontem, quem esteve na reunião de ontem cedo, Shani Jayanti, eu falei um pouquinho sobre o nakshatra Rohini. Vou repetir um pouco sobre o que falei. Rohini é uma estrela alfa na constelação do Touro. Ela é conhecida com o nome de Aldebaran. É uma estrela. Aldebaran é um nome secular para essa estrela, né? É um nome árabe. Porque os povos antigos eram astrônomos, eles estudavam os árabes, os chineses, né? Os indianos, nepaleses, tibetanos, todos estudavam astronomia, todos observavam o céu. E foi dado esse nome, na antiguidade, para essa estrela de Aldebaran. Aldebaran é a alfa da constelação do Touro, né? Em toda constelação existe uma maneira de categorizar as estrelas a partir das letras gregas. Quando se diz que uma estrela é a alfa dentro de uma constelação, significa que essa estrela é que mais se destaca comparada às outras que fazem parte da mesma constelação. Ela é que mais se destaca, ela é que mais se... o brilho dela, né? E o brilho de Aldebaran é um brilho avermelhado. Então, lá em sânscrito, o nome dela é Rohini, que é o nome de uma deusa. E a palavra Rohini, né, dá origem ao termo rojo, em espanhol, que significa vermelho, porque essa estrela Aldebaran, ela tem um tom avermelhado, muito bela. Ela, Rohini também significa avermelhada, rosácea, é tipo um rosa vivo, que a gente vê na cor da veste da deusa Lakshmi. Então, Rohini é conhecida como a estrela da abundância e da prosperidade, aquela que traz a boa fortuna até a porta de casa. É representada por um carro, tipo uma carruagem, né? Carroça, puxada por esse touro, né? Que puxa a carroça. Porque na antiguidade, no tempos védicos, muitos itens eram trazidos de regiões distantes e eram trazidas por esses personagens, né? Que traziam diferentes utensílios, diferentes temperos, diferentes tecidos, diferentes ornamentos. Então, eles vinham com a carroça cheia de itens, parando de porta em porta e oferecendo às pessoas para comprar. Não faz muito tempo, né? Isso, que eu lembro disso, que o leite vinha até a porta, né? Assim, o jornal era deixado na porta. O litro de leite era deixado na porta. Alguém passava e ia deixando os litros de leite, que eram garrafas de vidro, de porta em porta, né? Então, essa cultura, né? Esse modo de vida, que não é mais assim, se perdeu na maior parte dos lugares, era comum na antiguidade. Então, Rohini representa isso, né? Representa essa possibilidade de usufruir das coisas boas que a vida nos oferece. Rohini também é o nome. Se diz que Vasudeva, o pai de Krishna, que teve Krishna com sua esposa Devaki. Então, Krishna é conhecido como Devakinandana, filho de Devaki, o bem-aventurado filho de Devaki. E Vasudeva, pai de Krishna, de acordo com as histórias que são contadas sobre eles, sobre essas dinastias, naquela época de 5, 6 mil anos atrás,
Vasudeva tinha 16 esposas. Quando ele estava para casar com Devaki, o irmão de Devaki, que era um rei meio transtornado mentalmente, desejou matá-la, porque ele tinha ouvido uma profecia de que o filho dela, o oitavo filho dela, iria matá-lo. Então, para que isso fosse evitado, ele matava ela e estava resolvido. A própria irmã. Então, Vasudeva, através de argumentos filosóficos, foi capaz de convencer a Kamsa, que é o nome desse rei, de não matar a irmã, com a promessa de que toda vez que uma criança nascesse dela, toda vez que uma criança nascesse dela, ele poderia fazer com a criança o que quisesse. E assim ele salvou a esposa. A coisa era tão séria, né? E assim ficou resolvido. Ficou tranquilo, tudo bem, mais ou menos, né? Muita tensão. E o casamento deu prosseguimento e eles foram para casa. Só que Kamsa não confiou. Ele preferiu, então, colocá-los dois numa prisão. Esse lugar, a gente, quando vai à Índia, pode visitar. Se chama Janmabhoomi e fica na cidade de Mathura, ao local. Neste local, eles construíram um templo sobre o local onde foi o lugar de nascimento. Janma, nascimento, Bhumi, né? A terra do nascimento de Krishna. Krishna Janmabhoomi. E aí, dentro da prisão, toda vez que Devaki tinha um bebê, era entregue para ele e ele matava a criança. Né? Só que Vasudeva ele tinha 16 esposas, contando com Devaki. E uma dessas esposas, devido às ameaças de Kamsa, ela foi se refugiar junto a um povo. Quando a gente vai à Índia, nesse lugar Mathura, a gente vê um rio chamado Jamuna. Então, Mathura fica de um lado do rio e ela foi para o outro lado do rio, uma região chamada Gokula. Ela se refugiou ali, sob a proteção daquele povo. O nome dela, então, é Rohini. E se diz que Rohini teve um filho de Vasudeva também. Isso é a história contada. Teve um filho de Vasudeva que se chamou Baladeva, ou Balarama, ou Balarama, Baladeva, Balabhadra também. Bala significa forte, porque Balarama é muito fortinho, né? Tudo cheio de energia. Krishna é mais sutil, mais delicado, né? Ele é o da palavra. Então, quando foi a hora de Krishna nascer, ia vir, né? O nascimento dele é um mistério, né? Então, o Vasudeva ele recebeu uma bênção para que ele pudesse ter a chance de salvar Krishna da morte derradeira. Algo aconteceu, né? Que todos os guardas dormiram e as portas se abriram e ele conseguiu escapar levando Krishna e atravessou o rio debaixo de muita chuva e conseguiu chegar nessa região afastada chamada Gokula. E lá ele deixou Krishna e voltou, porque Devaki ficou sozinha, então ele teve que voltar. Deixou Krishna junto com esse povo. E aí as duas crianças cresceram juntas.
Krishna em Balarama. Então, se diz que Balarama nasceu na lua cheia e Krishna nasceu no quarto minguante da lua, após a lua cheia. Essa celebração é feita sempre entre agosto e setembro. Chama-se Balarama Jayanti e Krishna Janamastami. Então, essa estrela, ela tem essas qualidades, né? As qualidades de Rohini, muito maternal. Rohini é um nakshatra regido pela lua, e a gente sabe que quando a lua está em touro, ela se exalta. Então, uma lua nova em Rohini, ela traz as qualidades maternas, nutridoras e também protetoras. Aquela que protege e nutre, né? Que dá o colo, que dá o aconchego, que dá o consolo. Isso é uma outra característica de Rohini. Outra característica de Rohini também está relacionado a experiência em Gokula, uma experiência muito paradisíaca. Gokula, originalmente, era um local paradisíaco. Então, é como se saísse da prisão do inferno e isso para o paraíso do Gokula. Né? Então, o Rohini tem esse aspecto, Nakshatra Rohini também tem esse aspecto paradisíaco. Todos os alimentos estão associados a ela, todos os alimentos e a produção de alimentos, a capacidade de preparar os alimentos frescos, né? Recém-preparados, e as festas, né? Também, onde a alimentação é farta. Então, é por isso que ela é conhecida como a estrela da abundância, da prosperidade, da boa fortuna, da boa sorte. Ela tem regência da deusa Lakshmi, ela também tem regência do Senhor Brahma, que é dentro da criação, na tríade da criação, Brahma é o criador. Então, também uma estrela de potência criativa, né? De criatividade, de gerar, de produzir, né? Então, em geral, os primeiros dias após a lua nova, no caso, lua nova em Rohini, nos abre, né? Que a lua começa a crescer ao longo de 15 dias, a lua vai crescendo até ficar cheia, e aí esse período é um período que pode dar espaço e impulso para tudo que corresponda à prosperidade, à abundância, ao crescimento, à criatividade, né? Também a nutrição, os favores familiares, né? O bem-estar, o conforto, a tranquilidade, a paz. O rim é o nakshatra da paz, né? E esse é o nakshatra que nos permite acessar a prosperidade universal, a abundância universal. O fluxo abundante de prosperidade que o universo oferece. Nos traz o entendimento, porque escassez e prosperidade está ligada ao entendimento. A vida escassa é a falta de um entendimento. A vida próspera é ter obtido esse entendimento. Acho que tem para todos. Tem para todos. Só que o entendimento não foi alcançado. Então, se alguém tem mais, o outro tem menos, quer tomar do que tem mais, né? Aí o que tem mais se sente prejudicado, quer se vingar do que tem menos. E aí vem a guerra, que é o oposto.
e que a guerra, então, causa a escassez. Então, a posição de Mercúrio e Vênus é importante também, porque Touro é regido por Vênus, Vênus está exaltado em Peixes, né? Também é um outro aspecto de Lakshmi Devi, né? O Vênus em Peixes, né? Que Lakshmi ela nasce do oceano de leite, né? Então, Peixes tem essa conotação oceânica também. E Mercúrio em Touro está no signo amigo, né? Ele ainda está em combustão, ele está muito, muito alinhado a Urano, dentro de Touro, porque Urano recentemente chegou em Touro, né? Está ensaiando chegar em Touro desde o ano passado, agora ele chegou e agora fica direto, assim, talvez por uns 5 anos. Temos a presença de Urano atravessando toda a constelação do Touro, e isso é uma informação real, baseada na realidade astronômica, né? Se a gente procurar saber astronomicamente por onde anda Urano, qual vai ser a resposta que vamos obter, ele está atravessando, né? Percorrendo a constelação do Touro pelos próximos 5 anos, 6 anos. Isso é o fato. Mesmo que digam que Urano já esteja em Gêmeos, ou esteja no final de Touro, nos últimos graus de Touro, de fato, não, ele está somente a 3 graus de Touro, bem no começo. E nesse Nakshatra Kritika, né, onde Mercúrio também está. Então, existe uma certa tensão também acontecendo, até porque antes da Lua chegar em Rohini, ela passa pelo Nakshatra Kritika, que é amanhã, e hoje no domingo ainda está no Nakshatra Bharani. Então, esses dois nakshatras, que são de Áries, de Bharani principalmente, Kritika, o primeiro pada de Kritika é Áries, né? E depois ela pega 3 padas em Touro, é tenso, né? A posição de Mercúrio e Urano em Kritika é tenso. Normalmente, assim, na nossa vida pessoal, pode trazer muitas soluções, né? Mercúrio junto com Urano traz intelecto afiado, então favorece a encontrar soluções para aquilo que parece insolúvel, né? De repente tem uma resposta aí, um insight, alguma coisa, um sinal que aparece do nada e aquilo que parecia impossível é resolvido, né? Mas pode também estar vendo, no sentido geral, né? Coletivo, um certo caos, né? Um certo engarrafamento nas informações, né? Muita informação, muita coisa acontecendo, de tudo que é lado. Cada um saindo com cada uma, né? Então, esse caos. É Mercúrio com Urano que vai pegar diretamente as mídias, o fala-fala, né? A tecnologia, mas também pode trazer respostas tecnológicas e científicas interessantes. Bom, outro assunto também que vem falar é o Kala-Sarpa. O pessoal está bem irritado com esse Kala-Sarpa, mas o que vamos fazer, né? É o segundo Kala-Sarpa do mês de maio. Talvez vocês não saibam o que significa Kala Sarpa Yoga. A palavra yoga na astrologia védica significa combinações planetárias. E nós estudamos mais de 300 tipos de combinações planetárias, sendo que nem toda combinação planetária é uma conjunção, tá, de planetas. Uma boa parte são conjunções, uma outra parte não são conjunções, são certos posicionamentos que os planetas realizam, né, no céu, e Kalasarpa é um deles, Kalasarpa Yoga. A palavra Kalasarpa significa literalmente a serpente do tempo. E é interessante que quando Kalasarpa acontece, a gente não tem mais nada que fazer do que esperar o tempo passar, ou seja, o Kalasarpa passar, né? Porque é como se fossem essas forças, né? Kalasarpa é uma combinação planetária determinada por Rahu e Ketu, pelos nodos lunares.
tá? Então, os nodos lunares, onde os nodos lunares estão, eles exercem tipo uma força assim contrária em relação a um ao outro, é como se fosse uma corda muito esticada, né? E aí tensiona, gera uma tensão, né? Como em maio ele teve parte se retirando de peixes, né? Eles, Rahu se retirando de peixes, Ketu se retirando de virgem, para mudar para Aquário e Leão, respectivamente, que foi no dia 18 de maio. Então, nesses dois momentos, né? Saindo de peixes de virgem, teve Cala-Sarpa, chegando de novo agora em Aquário e Leão, de novo outro Cala-Sarpa, entende? Então, dois momentos, tudo no mês de maio. Como é que a combinação planetária Cala-Sarpa acontece, né, no céu? Que eles são invisíveis. Rahu e Ketu são invisíveis. Definitivamente, eles são invisíveis. Eles só se tornam visíveis nos eclipses. Aquela sombra que cobre o Sol, a Lua, no momento do eclipse, dos eclipses, são eles. Às vezes é o Rahu, às vezes é o Ketu que está fazendo a sombra, né? Causando a sombra que cobre o Sol ou a Lua. Eclipse lunar, lua cheia. Aí a sombra cobre a Lua. Eclipse solar na lua nova. Aí a sombra cobre o Sol. Né? Nós só vamos ter eclipse agora, em setembro. Eu vim aqui eu falo para vocês. Tem alguma coisa que eu posso falar sobre os eclipses, as datas dos eclipses? Eclipse solar parcial, eclipse lunar total. Vai ter um eclipse lunar total em 7 e 8 de setembro e um eclipse solar parcial em 21 de setembro. São os próximos eclipses que vão ocorrer. Então, quando vocês chegar a essa época, a gente vai se encontrar para conversar sobre eclipse. Não está tendo eclipse agora, está tendo só o Kala-Sarpa Yoga. Então, o Kala-Sarpa Yoga é assim, aqui o mapa do momento da lua nova está perfeito para ver o Kala-Sarpa Yoga, porque o que que eles fazem? Eles sempre dividem o mapa como se estivesse cortando uma laranja ao meio, né? O Rahu e Ketu sempre fazem isso. Só que quando eles estão cortando essa laranja ao meio e de um lado não tem planeta algum, do outro lado estão todos os planetas. E nessa contagem do Kala-Sarpa Yoga, a gente não considera planetas distantes de forma alguma. Urano, Netuno e Plutão não entram, não interferem em Kala-Sarpa Yoga. Tá? Somente os planetas de visibilidade, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter e Marte. Então, a gente vê aqui Saturno, Vênus, Sol, Lua, Mercúrio, Júpiter, Marte, né? Todos do lado de cá, e do lado de cá nenhum planeta de visibilidade. Inclusive, no momento da lua nova, que vai ser à meia-noite, vai ser uma super lua escura, né? Porque, pelo menos aqui vai ser assim, porque essa parte aqui que eu estou passando o cursor é o céu sobre a nossa cabeça. Vocês estão vendo mexer o cursor aqui? Toda essa parte aqui é o céu que está sobre a nossa cabeça. E toda essa parte aqui tem visibilidade no Japão, Mayumi. Mayumi, eu vi que Mayumi entrou aqui no nosso encontro. Ela está no Japão. Já é diferente. Todos eles estarão ao contrário do mapa que está aqui. Então, o que que vai ter visibilidade na hora da lua nova, agora meia-noite? As estrelas. Né? As estrelas vão estar, quem tiver com céu limpo, sem nuvem, as estrelas vão estar, e essa época, maio para junho, o céu costuma ficar mais limpo aqui, né, por conta do inverno chegando.
Então, menos nuvem, menos nublado, né? Principalmente em regiões mais altas. Então, aquele céu abarrotado de estrelas e absolutamente nada interferindo na visão dessas estrelas, né? Se estiver num lugar que tem pouca luz também, interferindo, né? Dá para ver um céu muito bonito. Então, as estrelas todas por um lado e os planetas todos por outro. E esse lado de cá é o lado da invisibilidade, a gente não vê, que está abaixo dos nossos pés. Por isso que o Japão, mesmo assim, mesmo que pudesse ver, talvez possa ver Saturno e Vênus em certos momentos, né? Não exatamente na hora do eclipse, mas em certos momentos vai poder ver Saturno e Vênus e Júpiter e Marte. Mas na hora do eclipse, exatamente não, porque meia-noite, né? Normalmente a gente consegue ver eles quando está assim, o sol está se pondo, ou antes do sol nascer, ou após o sol se pôr. Aí dá para ver os planetas. Mas assim, Kalasarpa Yoga significa isso, que dividiu o mapa, todos os planetas estão reunidos de um lado, nenhum planeta reunido do outro lado. Isso é Kalasarpa Yoga. É conhecido como a combinação planetária do tudo ou nada, né? Rahu e Ketu, eles atuam muito no inconsciente. Eles são lunares, né? Tudo que é lunar, a própria Lua e os seus nodos lunares, eles atuam muito no inconsciente. Então, precisa estar atento onde você tem esse eixo Aquário-Leão no seu mapa, onde está esse eixo, né? E que tipo de casas são, né? Por exemplo, pode ser um pouco difícil para quem tenha o Aquário ou o Leão na casa 8, ou Aquário e Leão na casa 6, ou na casa 12, é onde é mais, são as casas mais difíceis, né? 6, 8 e 12. E se tem também planetas, né? Se está tendo um retorno dos nodos lunares, se tem algum planeta em Aquário ou em Leão, né? Que planetas são? São esses. Que aí mexe. Normalmente mexe com os humores e pode trazer oscilação, oscilação no humor. Algumas pessoas que eu atendo que falam assim, eu passo pelas 4 estações no mesmo dia. Inverno, verão, primavera e outono no mesmo dia. Acorda verão, meio-dia tá outono, no meio da tarde é inverno, antes de dormir, primavera, né? Os humores saltitando para cima e para baixo sem parar. Normalmente, o Kalasarpa Yoga produz essa gangorra. E afeta bastante relacionamentos também, porque um está na casa 7 do outro, né? Outros elementos que estão acontecendo também é a despedida de Vênus, de Peixes e Marte de Câncer, que estão se retirando agora, no começo desse mês. Vênus, que a gente já vê aqui, a 26 graus, lá para o dia 6, se retira de Peixes. Marte também por aí, nesse mesmo dia, mais ou menos, está se retirando de Câncer. Dois planetas se retirando de signos de elemento água, né? Peixes e Câncer, e mudando para signos de fogo. Vênus vai para Áries e Marte vai para Leão. Vênus esteve muito tempo em Peixes, desde janeiro. Ele se manteve em Peixes, retrogradou em Peixes, fez parte do alinhamento que teve em 29 de março, de 7 planetas, Vênus estava junto. E agora está se retirando de Peixes no início de junho. Muito tempo para um planeta como Vênus ficar num único signo, tá? E ele permaneceu aí. Ele foi um dos recepcionistas, né? Vênus foi um dos recepcionistas de Saturno. Quando chegou em Peixes, Vênus já estava em Peixes. E é o último planeta a sair,
o alinhamento foi se desfazendo aos poucos, né? O penúltimo a sair foi Rahu e o último a sair agora é Vênus. De Peixes indo para Áries. Ele vai ficar menos tempo em Áries. E essa mudança também pode indicar mudanças a partir do início de junho. E Marte também, que permaneceu também muito tempo em Câncer, porque ele teve retrogradação em Câncer. E quando Marte fica estacionário e retrógrado, ele dá bastante trabalho. Câncer é lugar, porque Vênus estava exaltada em Peixes, né? Já Marte em Câncer em queda. E com essa questão do Kala-Sarpa, os humores são mais afetados ainda com Marte em Câncer. Então, Marte só vai voltar a Câncer agora daqui a 2 anos. Aí ele também está se retirando no início de junho. Ele chegou em Câncer em 20 de outubro, e quando foi final de fevereiro, ele retornou para Gêmeos, 4 de abril retornou para Câncer, mais uma vez, e se estende em Câncer até agora, dia 4, 5, 6 de junho, ele está saindo de Câncer. Depois de toda essa estadia de Marte em Câncer, que foi bastante atribulada também, mais o alinhamento, etc. Tivemos as perdas, né? Inclusive nessa parte final de Marte e Maio, passando por Câncer, tivemos as perdas de pessoas incríveis, né? O recente agora foi o Sebastião Salgado, e os outros Papa, Mujica e Divaldo Franco, né? Então, muitas dessas perdas acontecem porque Marte afeta muito a saúde. Quando Marte está em Câncer, ele afeta bastante a saúde. Você tem que ter cuidado com os órgãos do tórax, os órgãos que ocupam o tórax, né? Pulmão, coração e também esôfago, estômago, os órgãos paralelos, principalmente baço e pâncreas, Marte em Câncer, quando Marte está em Câncer, tá? Coração, a gente vê que realmente as pessoas acabam indo. Outra coisa que Marte em Câncer também afeta é glóbulos brancos, né? Então, o câncer do sangue, né, que foi o caso do Sebastião Salgado, né? Então, assim, problemas de saúde, normalmente que são acarretados por emoções acumuladas por longo tempo. Emoções que são acumuladas, sentimentos que são acumulados por muito tempo, termina uma hora que deságua, né? E aí basta Marte chegar em Câncer para isso. Aí se a pessoa tiver câncer na casa da saúde ou na casa 12, porque tem os aspectos também, né? Os planetas, quando estão transitando no signo, ele está aspectando, ele próprio está aspectando outros signos. Marte em Câncer aspecta Libra, Capricórnio, Aquário, quando ele está em Câncer, né? É diferente do Sol, a Lua e Mercúrio em Touro, que só aspecta Escorpião. Do mesmo modo, Vênus em Peixes, só aspecta Virgem. Mas Saturno em Peixes, ele aspecta Touro, ele aspecta Virgem, ele aspecta Sagitário. E uma notícia muito boa, além dessa maravilhosa lua nova em Rohini, é a chegada recente de Júpiter em Gêmeos, né? Júpiter mudou para Gêmeos, agora no dia 15, para ficar 5 meses em Gêmeos. Ele está muito acelerado, né? Está correndo, signo de Gêmeos com muita pressa. E aí muda, né? Muda o setor, né? Porque Touro é um signo fixo e Gêmeos já é um signo de mutabilidade. Então, Júpiter vai trazer muitas mudanças, vai ser muito favorável para os diálogos, para os estudos, para os relacionamentos também, né? Produz também, Júpiter em Gêmeos também, porque como Júpiter, quando ele está em Gêmeos, ele aspecta seu próprio signo regente, né? Que ele é regente, que é Sagitário. Também aspecta os outros signos de ar, que no caso é Aquário e Libra, quando ele está em Gêmeos. Então, ele vai pegando os outros signos do elemento ar, e signos de elemento ar tem sempre a ver com relacionamentos, né? E também aspectando o Sagitário, torna a passagem de Júpiter em Gêmeos muito auspiciosa, porque Sagitário é regido pelo próprio Júpiter. Então, Júpiter aspectando o seu signo de regência.
E com isso, essa passagem de Júpiter em Gêmeos, ela é bastante, assim, podemos dizer, pode trazer muitas alegrias e melhorar a qualidade das interações, das relações, dos diálogos, dos acordos, das conversas, favorecendo também lado artístico, principalmente línguas, escritos, oratória, palavra dita, né? Coisas da comunicação, os meios de comunicação em geral, né? Então, ah, para aqueles que estão participando do Shani Jayanti, nós vamos ter ainda mais um encontro no próximo sábado, será o quarto encontro, que será então a conclusão, né, do Shani Jayanti. Lembrando que amanhã, dia 26, é o dia de Shani Jayanti, né? É o dia do aparecimento do Deus que preside o planeta Saturno. O nome dele é Shani, que significa literalmente vagaroso. Shani Deva, a divindade que caminha sem pressa. Então, amanhã, até perguntaram qual é a melhor atividade para Shani Jayanti amanhã, é a recitação ou ouvir com atenção e concentração o mantra Mahamrityunjaya, que é o mantra que é dedicado ao Senhor Shiva, sendo o Shiva aquele que concede a imortalidade. Mrityunjaya significa vitória sobre a morte. Então, esse é um mantra favorável para amanhã, que é segunda-feira, e Chaturdashi, um dia antes da lua nova. Chaturdashi da lua nova, 14º dia da lua minguante, é sempre dedicado a Shiva. Tanto que o Mahashivaratri, que acontece uma vez por ano, entre fevereiro e março, é num Chaturdashi, no 14º dia de lua nova, né? O Mahashivaratri, a noite de Shiva anual, essa festa, festival anual que acontece. E mesmo assim, todo dia anterior à lua nova é também um pequenino Shivaratri, uma pequena noite de Shiva, uma noite que produz muitas transformações. Então, essas noites de domingo para segunda, de segunda para terça, noites muito escuras, com esse Kala-sarpa, né, com essas mudanças de planetas que vão acontecer nessa fase da quinzena crescente, vão estar direcionando, né, conduzindo, e a melhor prática é o Mahamrityunjaya Mantra sendo recitado ou ouvido com atenção 108 vezes, ok? Então, amanhã cedo, depois de amanhã cedo, também pode estar fazendo essa prática. Se quiser colocar um copo d'água, acender uma velinha, pode também, acender um incenso, fazer umas flores, né? Quem tiver o Shiva Linga também. Ah, é tudo muito bom por aí, né? E também avisar a todos que nós vamos dar continuidade no mês de junho, a partir do dia 7. Teremos 7 sábados também dedicados ao Gayatri Jayanti, onde então nós faremos a prática do Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra é um mantra universal, que pode ser recitado por todas as pessoas universalmente, sem restrições. Tem os melhores horários para se recitar o Gayatri Mantra, de manhã cedo, com certeza, é o melhor horário de todos. A palavra Gayatri, né? Tri, quer dizer três. Ele é um mantra que homenageia três deusas, que é Saraswati, Durga e Lakshmi. É um mantra muito belo, né? Está relacionado a gente estar, nos coloca em conexão com a criação, nos coloca em uma conexão com todo o universo, né? Ele faz as primeiras Om Bhu Bhuvaha Swaha, né? Bhu é o plano terreno, Bhuvaha é o plano intermediário e Swaha é o plano superior da criação.
Então, durante esses 4 encontros, eu vou falar bastante sobre os significados do mantra Gayatri e levando em consideração também, principalmente, a chegada de Júpiter em Gêmeos, e essa lua nova, maravilhosa em Rohini, e a chegada do planeta Júpiter no signo de Gêmeos, né? Então, a gente sai da órbita de Saturno, vamos para a órbita de Júpiter agora, que é da expansão, do conhecimento, da generosidade, da sabedoria, da prosperidade, né? De um planeta mais iluminado, né? Júpiter é considerado um segundo Sol, é um planeta muito iluminado, e muito, principalmente iluminador, né? Ele traz a luz, por isso que na astrologia védica o nome dele é Guru. O nome de Júpiter na astrologia védica é Guru. Guru, e a gente traduz como mestre. Literalmente, a palavra Guru significa a luz que dissipa toda a escuridão. E essa escuridão é a escuridão da ignorância, né? Da ausência do conhecimento da real natureza que somos. Então, vamos fazer esses encontros também, logo vamos já estar soltando os avisos. Quem quiser ingressar, quem quiser fazer parte, muito bem-vindos para essa prática de prosperidade que faremos durante o mês de junho. Ok? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento, agradecer a presença de vocês. Vou desativar aqui, vou, aliás, ativar o som de todos e fechar a gravação. Aí, quem quiser fazer pergunta, comentar alguma coisa, parece que aqui tem algumas mensagens. A mudança dos nodos ocorreu dia de... sim, existem 2 modos de calcular os nodos lunares. Um se chama True Node, em inglês, né? Mean Node. Não é muito longe uma data da outra, não. Por isso que quando chega o momento dos nodos lunares mudarem de signos, de constelações, eu prefiro sempre dizer que é naquele mês, em vez de dizer é nessa data, nesse dia, né? Porque tem essas 2 formas de calcular, Mean Node e True Node. Então, eu coloco assim, muda em maio, eles mudam em maio. Começo, no meio, no fim, estão mudando em maio de signo, né? Existem, não depende do programa, não, depende da opção que você faz no programa. Se você quer que os nodos lunares sejam calculados como Mean Node ou como True Node. E tem também a opção que você faz no programa, que você está usando de astrologia védica, de Ayanamsa, né? O Ayanamsa que você usar também vai alterar as datas de mudança dos planetas. Mais difícil como 6 e 12, Simone. É assim, a casa 6, 8 e 12 são consideradas as casas mais maléficas do nosso mapa. O nome que se dá a essas 3 casas é que elas são dusthanas. A palavra sthana significa onde posiciona. E du, é o oposto de su, su. Su é supimpa. Su é tudo de bom. E é duro, é difícil, é árduo. Então, casa 6, casa 8, casa 12 são casas dustanas. Existem outras 2 casas que também são dustanas, mas elas não são somente dustanas, que é a 3 e a 11, também são. Mas a 6, a 8 e a 12, elas são praticamente... 8 e 12 são 100% dustanas. A 6, ela é, vamos, se a gente for usar porcentagem, 25% não, 75% sim, né? E a terceira casa, ela é 50% do Stana, 50% ela é uma casa Upachaya. Casas, e 6 também, 25% Upachaya. E casa 11 é 75% Upachaya, 25% do Stana.
Eu estou falando assim, porcentagem, só para a gente ter uma ideia. O Chaya significa sombra. O Pachaya são as casas que nos possibilitam a superação. Então, a terceira casa ela é do Stana e ela é o Pachaya. 50%, 50%. A terceira casa é a casa da qualidade da mente. E se ela é mais do Stana ou mais do Pachaya, se ela é mais da superação ou ela é mais da dureza, depende de onde sua mente foca. Você que vai dar a contagem dos 50% do quê, né? O que que vai ser mais, o que que vai ser menos ali. A sexta casa, ela é 75% do Stana, só 25%, mais ou menos 30%, 60%, 70%. O Pachaya, porque a casa 6 é a casa dos remédios, né? Das remediações, dos tratamentos, de como é que você vive a sua rotina, né? O que que você ingere, como é que... É uma casa muito Ayurveda, né? Ayurveda tem um Panchakarma, né? Panchakarma tem vômito, tem fezes, tem, né? Limpeza, purificação. Da casa 6 tem isso, casa que trata de... Ela não é a casa da saúde, ela é a casa das doenças. A casa da saúde é assim. Casa da saúde, da boa saúde, né? Da vitalidade, do vigor, é 5. A casa 6 é a casa das doenças. Não é a casa da saúde, é a casa das doenças. Mas doenças remediáveis, por isso que ela é um pouquinho Upachaya. Se for, podem ser tratadas, podem ser resolvidas. A casa 8 e a casa 12 são 100% do estano. Casas difíceis. Casas muito difíceis. Então, a posição dos nodos lunares aí, em trânsito, pode indicar entre a 6 e a 12, né? Porque eles são sempre opostos, né? Pode indicar um período que os nodos lunares eles permanecem nos signos que eles entram, eles ficam 18 meses. Ficam ali por 18 meses. Então, durante esse período, vai ter que ter um cuidado redobrado, não só com saúde, não só com o risco de doenças, né? E outros assuntos de sexta casa. Sexta casa não é só saúde, não. Sexta casa pode indicar dívida, sexta casa pode indicar inimizades, ostracismo, humilhação, desfavores. Casa 8 pode estar relacionada à traição, roubos, perdas. E casa 12 também perdas, né? Prejuízos na casa 8, casa 12 perdas. Doenças mais severas. Casa 8 também pode indicar doenças, né? Doenças que normalmente, para ser tratadas, às vezes doenças crônicas, para serem tratadas, precisam de algum método invasivo. A casa 12, normalmente doenças onde a pessoa tem que ser internada, ficar a longo termo de internação, né? Então, elas têm vários. Uma casa não tem só um significado. A casa astrológica tem muitos significados. Por isso que o astrólogo perito, o astrólogo ou astróloga, que tenha experiência, né, décadas, né, consegue conduzir, né, aquela análise de uma forma que se entende se é uma coisa, se aquela casa está dizendo uma coisa ou outra, né? Só na leitura individual do mapa individual, isso é possível. Quanto tempo dura o Kalasarpa Yoga? Ele dura o tempo até o momento que um planeta quebra o Kalasarpa. O planeta sai dali e atravessa um dos dois, né? No caso aqui, teria que atravessar Leão. No momento que um planeta passar para Leão, para Virgem, assim, né? Não tem que entrar em Virgem. O planeta tem que entrar em Virgem para sair do Kalasarpa. A partir do momento que o planeta passa para Virgem, estou falando do Kala-Sarpa atual, desse momento, né? Passar para Virgem, acabou o Kala-Sarpa. Qualquer um. Sol, Mercúrio, Lua, Marte. Talvez Marte esteja próximo aí. A Lua talvez passe antes, quebre antes. Marte depois, porque Marte só vai para Virgem final de julho. Então, a Lua vai quebrar e pode ser que volte de novo. Tem que ir acompanhando, tá? Não tem assim o tempo certo de duração, não.
Ia tem peixes ascendente em peixes, tá? Na casa 8 em Leão, com Júpiter e Vênus. Então vai estar chegando quieto aí para passar no seu vai ter assuntos de relacionamento, né? Se tem Leão na casa 8 tem ascendente Capricórnio. Quieto na casa 6 conjunto com Sol, Vênus e Mercúrio, Irahu nas casas 12 em Aquário. Se tem Irahu na casa 12 está vivendo então um retorno de Irahu, né, Vilma? Retorno de Irahu e Ketu. A não ser que você esteja falando do trânsito. Mantra muito bonito, Gayatri Mantra, com certeza. Gratidão também, Ana. Gratidão, Gláucia. Gratidão, Simone. Obrigada. Vou fechar aqui a gravação. Então, namastê a todos. Orion, Tatsat. Linda lua nova para todos vocês.